como é que tá o Rames no banco? Ontem a análise foi: o jogo não era um jogo para o Rames por causa da condição do gramado. Aliás, foi muito falado assim, esse negócio do campo ontem, que estava pesado, encharcado por causa da chuva. Então, assim, quando você tira os jogadores de velocidade, você perde aquele fôlego, fica um time mais defensivo e um time com o Rames, que é um cara que o futebol dele acaba sendo prejudicado por esse campo pesado, esse campo alagado. Ele é um cara de toque de bola, ele é um cara de passe, não é de tanta intensidade. Então, um campo pesado exige mais jogadores leves. Então, a análise foi: de repente, nem era um jogo para o Rames, mas o Carpini optou por colocar ele. E aos poucos ele vai ganhando tempo, vai ganhando fôlego para poder ser um jogador que atenda ao treinador durante 90 minutos. Muitos comentários aqui falando sobre isso, muito obrigada. Paulo Rebonato falando que não tem choro contra o VAR hoje. Não, hoje acho que estamos em paz com o VAR. Vamos aproveitar esse momento, que não é sempre, né? Nesse jogo, né? Em outros jogos a gente não pode falar a mesma coisa. E o Alexandre Gomes Brito, que está sempre aqui com a gente pedindo like, muito obrigada. Ele fala que foi pênalti sim, com certeza. E você, o que você acha? Vamos passar para Corinthians. Corinthians e Botafogo, aliás, PVC, são os únicos times da Série A eliminados dos estaduais. Tá pior para quem? Ficou mais feio para quem? Para Botafogo ou para Corinthians? Eu acho que ficou pior. É igual, né? Assim, são fracassos do mesmo tipo. Eu acho que o Botafogo ficar o segundo ano seguido fora é um pouco pior, porque é o segundo ano. E porque o Corinthians, bem ou mal, ficou mal fora para um time da Série D, né? É a Inter de Limeira. A Inter de Limeira jogou um bom campeonato, mas é um time da Série D. Eu acho que é quase igual. O Botafogo é pior por seu segundo ano. E tem uma diferença só da história dos dois campeonatos. O Campeonato Paulista, neste século, desde 2001, é o 24º campeonato e é o 19º que os quatro grandes não chegam nas quatro primeiras posições. Sempre tem um time do interior, um time pequeno, que entra nessa conta. Isso é diferente no Rio, apesar do Botafogo ter se passado o segundo ano seguido fora das finais. O Rio é menos frequente a entrada de um pequeno, como entrou o Nova Iguaçu, que é um bom time. O Corinthians tem a questão do jogo contra o São Bernardo agora. Tem que ganhar o São Bernardo para... Aliás, vai jogar a segunda semana seguida na Vila Euclides, em São Bernardo, estádio 1º de maio, porque jogou contra o Água Santa em São Bernardo e volta quinta-feira a São Bernardo para enfrentar o São Bernardo, onde perdeu no Campeonato Paulista por 1-0. Um jogo complicado na quinta-feira que vem pela Copa do Brasil. E agora, como cantou a torcida ontem, depois do empate contra o Água Santa, 0-0 com as reservas, virou obrigação quinta-feira, André. Então, eu estava lá ontem, Domi, e assim, não é um canto daquela coisa assim, tipo, queremos ganhar e tal, aquela coisa, e ter necessidade. O canto era: não é mole não, quinta-feira virou obrigação. E depois teve um outro grito que quinta-feira é guerra. Então, assim, o tom... O Corinthians fez um jogo que... A gente vai ver os melhores momentos, mas o Corinthians fez um jogo que só apostou na molecada, nenhum titular entrou, até tava o Garro, o Pedro Raul, o próprio Wesley, que hoje é titular, o moleque, só usou a molecada da base mesmo. E foi um jogo muito, muito ruim. O Água Santa poderia ter vencido a partida, se não fosse o Carlos Miguel, que fez um grande jogo, o Hugo, que tirou a bola praticamente dentro da rede. Mas assim, a torcida do Corinthians apoiou o tempo todo, apoiou a molecada, aplaudiu a molecada. Acabou o jogo, começaram esses cantos em tom de ameaça. O tom era de ameaça. O sentimento de quem estava ali, aí o Carlos Miguel juntou a galera ali, os jogadores mais experientes se juntaram ali, foram lá aplaudir as torcidas, né? As organizadas que estavam ali na frente cantando. E mesmo assim, vinha aquele clima um pouco mais assim de tipo, presta atenção, quinta-feira virou essa obrigação. Então, tava esse clima mesmo mais de pressão do que propriamente do que aquele canto normal de queremos ganhar. Foi algo bem direcionado, bem diferente, depois de um apoio de 90 minutos.
E o Carlos Miguel, PVC, tem que ser titular agora? Não, eu acho que não. Acho que o titular é o Cássio. Até segunda ordem, o titular é o Cássio. Eu tô vendo só aqui. Ontem foi o segundo pior público do Corinthians no campeonato. Porque às vezes a gente faz essa relativização. Claro que a torcida uniformizada vai cantar. Eu não gosto desse canto de guerra. Acho que a rima é pobre e o canto é ruim. É para respeitar o que a torcida vai cantar. O Corinthians tem que avançar na Copa do Brasil. O Corinthians fez uma temporada ridícula até agora nos 12 primeiros jogos da temporada, 12, 13, 14, né? Porque vai para a terceira fase. É muito ruim o ano do Corinthians, tem que ganhar. Não é porque é guerra. É guerra, porque o cara canta guerra para rimar, né? Quinta-feira rima guerra com guerra. É guerra, quinta-feira é guerra. Foi o segundo pior público do Corinthians no campeonato e o pior foi em São Bernardo também. Foram 6 mil pessoas contra o São Bernardo, 7.200 ontem. Então, é uma parcela pequena da torcida do Corinthians que está dizendo que é guerra. Agora, que é obrigação, ganhar a Copa do Brasil é obrigação, o Corinthians tem a obrigação de fazer um ano melhor do que está fazendo. Simples assim. Não é para ser eliminado na primeira fase do Campeonato Paulista. Ainda que eu tenha a estatística de que neste ano os 4 grandes não chegam entre os 4 primeiros, o Corinthians não chegou entre os 8 primeiros. E mesmo em relação ao Lucas disse ontem no Instagram, fez uma observação pertinente no Instagram ontem sobre a fórmula do campeonato, porque o São Paulo podia ser o 5º colocado eliminado e a Portuguesa em 13º da classificada. Agora, o Corinthians não tem essa reclamação para fazer, porque o Corinthians terminou o campeonato em 11º lugar. É a segunda pior campanha da história do Corinthians no Campeonato Paulista. Mas acho que ninguém pode reclamar, não, PVC, porque eles não aprovaram esse regulamento? Claro, lógico. E é engraçado até porque a Champions League no ano que vem vai ser parecida, né? Porque no ano que vem a fórmula da Champions League muda e vão ser 36 clubes numa classificação única. Os 8 primeiros se classificam direto, mas depois o 9º ao 16º são sorteados e se enfrentam. Então o 16º pode eliminar o 9º. Tudo bem que aí é um mata-mata, mas é engraçado, né? A reclamação do Lucas era pelo São Paulo ter uma classificação entre os 5 e ficar fora dos 8 pela classificação do grupo. Claro que não tinha que reclamar porque está aprovado. O São Paulo aprovou o regulamento. Mas o Corinthians nem isso. O Corinthians ficou em 11º lugar. A segunda pior campanha da história do Corinthians no campeonato. Então nem isso o Corinthians tem como reclamar, como contrapor. Mas isso não significa que seja guerra. Significa que o Corinthians tem que mudar a forma de gerir o futebol e andar para ter um time mais competitivo. Na Copa do Brasil, no Campeonato Brasileiro, na Copa Sul-Americana. E talvez os bastidores menos vexatórios, né? Diga lá, Edna. Então, ontem antes do jogo, eu conversei com algumas pessoas do Corinthians que estavam lá, e assim, a minha pergunta foi muito nesse sentido. Como é que o Corinthians vai tratar ou trata esse pós-campeonato paulista para o jogo da Copa do Brasil, que é na semana, e para um mês de intertemporada, porque o Corinthians joga dia 14 e depois só estreia no Brasileiro dia 14 de abril. Um mês cheinho para poder trabalhar, sem jogo. Vai fazer amistosos, claro, o Corinthians está ainda planejando isso. Mas o que eu ouvi foi, o Campeonato Paulista não dá, o Corinthians internamente não trata como um vexame por causa de 2 episódios. O primeiro episódio, o clássico contra o Palmeiras. Estava perdendo e empata de maneira heróica com 2 a menos, com o Cássio se machucando, Garro fazendo aquele gol, sai vitorioso do clássico contra o seu maior rival. E no jogo contra o Santo André, tem uma vitória à la Corinthians. No último minuto, com o Pedro Raul fazendo gol, explodindo a Neoquímica Arena. Uma vitória com a cara do Corinthians. O Antônio Oliveira, o trabalho dele, encaixado, os jogadores comprando a ideia, os jogadores que chegaram, respondendo, dando qualidade ao time, Yuri Alberto voltando a fazer gol, Garro sendo esse cara do meio campo que tem a criatividade. Então o Corinthians vê o copo meio cheio dessa eliminação. E muito por esses 2 jogos, por esses 2 motivos, e também, claro, do trabalho que está sendo feito.
do Antônio Oliveira, com os reforços e tudo mais. Então, o Corinthians, claro que quinta-feira tem essa obrigação, tanto que tirou os jogadores e treinou no domingo, não colocou o time para jogar, pensando nesse jogo da quinta-feira, mas o copo da eliminação do Campeonato Paulista, internamente no Corinthians, foi meio cheio do que o meio vazio, por tudo isso que eu falei para vocês.